Fala galera, muito boa noite! Iniciando aqui mais uma transmissão do canal Perícia Sem Segredo, aqui ao vivo nessa sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024. Mais uma live de aquecimento para a nossa Black Friday escalada, a nossa Black Friday Perícia Lucrativa. Estou confundindo as coisas aqui. Nossa Black Friday Perícia Lucrativa, que vai ser liberada na segunda-feira, dia 18 de novembro, para você que quer atuar nas perícias judiciais trabalhistas o quanto antes, iniciar a sua atuação aí. Lembrando que o canal Perícia Sem Segredo, no canal do Instagram, dedicado à assistência técnica pericial profissionalizada, né? O nosso canal é o maior canal da área de perícias do YouTube, do Instagram, e a nossa missão aqui no Perícia Sem Segredo é promover, né, a empregabilidade dos profissionais de segurança do trabalho e a transformação das carreiras através da assistência técnica pericial, através das perícias judiciais trabalhistas de insalubridade e periculosidade. Na segunda-feira nós teremos a Black Friday Perícia Lucrativa, onde você vai poder adquirir o Expert em Perícia, nosso programa de formação, numa condição especial com materiais inéditos, únicos que nós desenvolvemos para essa Black Friday, tá? Então, na segunda-feira, a gente vai liberar aí essa oferta incrível e eu recomendo que você realmente se planeje para aproveitar essa oferta. Por quê? Porque senão, só depois de 6 meses, tá? Só depois de 6 meses. Então você vai estar deixando a sua carreira aí parada, no mínimo durante 6 meses, caso você não comece agora a transformar a sua carreira. Tá? Então a ideia dessas nossas lives aí de esquenta, né, para essa Black Friday é trazer algumas informações, alguns contextos importantes para você sobre assistência técnica pericial, sobre a área de perícias, né, e dar alguns spoilers legais aí dos materiais inéditos que nós vamos trazer aí nessa Black Friday do Perícia Sem Segredo, tá bom? Então, o tema da nossa live de hoje é como que eu consegui atuar, né, nas perícias para todo o país. Como é que é possível isso? Como é que é possível para você também atuar aí nas perícias em todo o país, né? O que eu fiz para ter esse tipo de atuação aí em todo o país? Então a gente vai falar sobre isso para que você entenda que isso pode ser possível para você também, né? Então eu acho importante para que você entenda esse contexto como um todo, você entender um pouquinho de como foi a minha jornada. Eu comecei fazendo perícias como um profissional CLT, talvez como muitos de vocês que estão aqui, né? E eu era assistente técnico de um grande grupo empresarial, tinha mais de 20 mil funcionários na época. Foi a chance que eu tive, né, para continuar empregado na empresa em que eu trabalhava, estando no departamento corporativo da empresa, como assistente técnico da empresa como um todo, atendendo todo o Brasil. Então, eu fazia perícia em todo canto. Eu saía daqui, ia para o Rio Grande do Sul, muitas vezes pegava o avião e ia direto para Minas, de Minas ia para o Goiás, de Goiás para o Rio, Espírito Santo. Era uma loucura. Mas isso me deu a visão de que a área de perícia judicial, ela existe em todas as localidades, né? Então isso foi me dando uma visão de uma projeção de que a perícia existe em todo local. Quando eu fui trabalhar como perito da justiça, para poder desenvolver melhor a minha assistência, eu pude entender como é que o perito trabalha, que é uma atuação mais localizada. E aí começou a fazer sentido de que para trabalhar como perito eu teria que trabalhar localizado, como perito da justiça. Para trabalhar na assistência técnica eu tinha a oportunidade de trabalhar para qualquer lugar do país. Então isso ficou ali na minha mente. Tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a nossa live aqui, pode ir colocando aí que a gente vai conversando, tá? Então isso ficou na minha mente, de que
Existia perícia em todo lugar. Quando eu saí da empresa e montei a minha própria assessoria, isso estava no meu radar. Eu comecei atuando na minha localidade, mas isso ficou dentro da minha cabeça. Fala, poxa vida, existe perícia em todo lugar. Por que eu estou preso só aqui onde eu estou? Não faz sentido isso. Foi quando então a Thaís deu a ideia da gente desenvolver um trabalho pelas redes sociais para difundir o meu trabalho, para espalhar a informação. Tanto que você pega os primeiros vídeos que eu faço, falando sobre, de uma forma genérica, sobre insalubridade, periculosidade, para demonstrar o meu conhecimento e tudo mais, buscando essa expansão. A partir do momento que nós definimos todo o método de trabalho, passamos a ensinar isso, e a Thaís foi se especializar em marketing e vendas, nós começamos a entender e descobrir outros mercados. Então não é uma coisa que foi da noite para o dia, foi uma coisa que ele foi acontecendo, né? Em função do crescimento que o Perícia Sem Segredo começou a ter, fora que eu conhecia muita gente já, né, na área. Então a gente começou a entender que existiam outros mercados, tanto o mercado da perícia como um todo. Então eu passei a fazer perícias em outras localidades, né? Então eu ia fazer perícia no Espírito Santo, ia fazer perícia em Minas Gerais, ia fazer perícia no Rio Grande do Sul, assim como eu fazia quando eu era CLT. Mas eu comecei a entender que eu poderia abranger vários tipos de clientes diferentes com vários serviços diferentes. E a partir daí é que o jogo mudou. Então eu comecei a ofertar outros tipos de serviços para outros tipos de clientes em outras localidades. E conforme você vai fazendo, vai abrindo a mente, né? Conforme você vai cada vez mais se aprofundando, você vai tendo a oportunidade de aprender, de enxergar, de fazer, de estudar, de se projetar de forma diferente. E foi isso que nós fizemos aqui. Isso dá medo? Claro que dá medo, né? Então, tem muita gente que muitas vezes fica paralisado por conta da insegurança, do medo do desconhecido. Isso é normal. Isso é normal. Uma coisa é você ir viajar, sendo que a empresa em que você trabalha paga tudo lá, com tudo pago, sem se preocupar e nada disso. Outra coisa é você viajar por conta própria, né? Fazendo o seu horário, fazendo as suas logísticas, você sendo o responsável por tudo. Então, dá medo, lógico. Poxa, eu vou projetar fazer algo sem ter alguém me supervisionando. Isso gera realmente medo, isso realmente gera insegurança. Mas é como eu digo, o medo e a insegurança, eles não podem servir como âncora para a gente. Eles têm que servir como ponto de atenção, né? E como que enfrenta o medo do desconhecido? Primeira coisa, com ferramentas adequadas. Se você tem as ferramentas adequadas para trabalhar, você passa a entender que aquilo que você vai projetar de resultado do seu trabalho está ok. Então você deixa de ter medo de gerar o trabalho, de produzir aquilo. Um outro ponto é você conseguir enxergar as oportunidades existentes. É você conseguir enxergar que aquilo ali, aquela oportunidade, vai te levar para um novo nível. Então vale a pena eu enfrentar todo o medo e a insegurança. Por quê? Porque isso daqui vai me projetar para outro campo. Isso aqui vai me projetar para um outro tipo de atuação. Então eu pensava muito nisso sempre. Isso aqui vai me fazer ir a outro lugar.
isso daqui vai projetar o meu negócio de uma forma diferente, um cliente diferente, né? Estando na feira como nós estivemos agora em outubro, e foi um desafio muito grande para nós, né? Estar entre as 700 maiores empresas de segurança do trabalho do país, expondo na segunda-feira, a segunda maior feira de segurança do trabalho do mundo. A grande conclusão que nós chegamos de participar da feira é que as nossas atitudes determinam onde a gente vai chegar. Então, se você enxerga uma oportunidade fora da sua localidade, mas você fica com medo de ir buscar essa oportunidade, de aproveitar essa oportunidade, você vai ficar preso na sua localidade, você não vai expandir, tá? Então é importante você enxergar a oportunidade e o retorno que aquela oportunidade te traz, porque isso vai te dar força para vencer o medo e a insegurança. Você ter as ferramentas adequadas para enfrentar essas questões. Aqui no nosso caso, né, no meu caso, eu desenvolvi essas ferramentas. Hoje em dia, através do Expert em Perícia, eu transmito essas ferramentas para os nossos alunos. E se apoiar numa rede de inteligência coletiva. Que parada é essa, Vagnão? É você ter pessoas que lhe ajudam a fazer o que precisa ser feito. Seja nos aspectos técnicos, seja em aspectos de caracterização, de forma de fazer, de ideias, de como se projetar, como se colocar. Quando eu comecei, eu não tinha essa rede de inteligência coletiva. Eu tinha algumas pessoas que conseguiam me ajudar. Tinha algumas pessoas. Já respondo, integral. Eu tinha algumas pessoas que me ajudavam. E aí eu me apoiava nessas pessoas para conseguir fazer as coisas acontecerem. Obrigado, meu anjo. Hoje em dia nós temos dentro da Expert em Perícia uma grande rede de inteligência coletiva. Porque é o nosso grupo de apoio e suporte ao aluno que tem mais de... acabou a bateria. Mas tem mais de 680 pessoas dentro do nosso grupo. Tá? Fala, nossa, deve ser uma bagunça esse grupo. Não, são só questões técnicas, questões de dúvidas, questões que as pessoas precisam resolver para melhorar a sua atuação. E todos se ajudam ali dentro. Então, assim, hoje em dia, eu não tenho mais medo, por exemplo, de pegar um caso, que nem eu já peguei, de impugnar um laudo no interior do Tocantins, para uma fazenda no interior do Tocantins. Por quê? Porque eu tenho alunos que é da área do agro. Então eles conseguem me ajudar a visualizar a situação como se desenrola para eu poder gerar o que o meu cliente precisa. Eu nunca trabalhei com defensivo agrícola, mas eu tenho vários alunos que já, e aí projeta a sua inteligência dentro daquele assunto específico para o outro. Então essa inteligência coletiva que nós temos dentro da Expert em Perícia, isso facilita muito as coisas hoje em dia, para mim e para os nossos alunos, porque justamente você consegue projetar isso, tá? Integral, segura um pouquinho que eu vou responder a sua pergunta durante a nossa live, senão eu vou queimar algumas etapas aqui, tá, cara? Mas eu vou responder, fica tranquilo. Tá? Então, assim, você não pode deixar o medo te paralisar. Você precisa entender que existe muito mais lá fora do que aí onde você está. Eu estou em Santos, litoral de São Paulo, uma cidade de 450 mil habitantes aproximadamente, maior porto da América Latina, um dos maiores polos industriais do Brasil, aqui em Cubatão ao lado. Uma das maiores capitais do Brasil, quer dizer, a maior, né? A maior capital do Brasil a 50 minutos, São Paulo. Uma das maiores regiões metropolitanas do país, que é a Grande São Paulo, cerca de 50 minutos. Eu poderia muito bem me acomodar aqui. Tem muita perícia aqui? Porra, pra caramba.
Mas, se eu for pegar o resto do país, tem um número muito maior de oportunidades. Então, a gente tem que olhar de uma forma macro. Você não pode ficar ali, é como dizem, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, você precisa olhar o macro. Por quê? Porque eu deixo oportunidades. Porque não são todas as empresas que estão aqui que vão me contratar. Que vão ter interesse na forma como eu trabalho. Que eu vou querer como meu cliente. Então, quando eu fico preso onde eu estou, eu deixo muitas, infinitas oportunidades soltas sem serem aproveitadas. Ok? Então, vou passar para vocês agora os 4 aspectos fundamentais que me fizeram atuar em todo o país. O Ederson aqui, sou técnico com registro no CRQ, posso ser perito? Perito particular pode sim, o Ederson. Perito particular pode sim, sem problemas, tá? Então vamos lá. 4 aspectos fundamentais que me fizeram atuar em todo o país. Primeiro aspecto, definir os produtos que eu iria trabalhar. O que eu sou capaz de gerar de resultados ou de soluções, né, para os meus clientes. E aí eu fui conversar com os meus clientes. Eu fui conversar com os advogados que são meus parceiros. E aqui já respondendo aqui a pergunta do Integral Engenharia aqui, ó, quais foram as parcerias que você usou para alcançar fora do estado? Uma dessas parcerias são advogados. Então eu fui conversar. Que tipo de serviço faria sentido para eles que fosse feito por um profissional que não precisasse estar ao lado deles? Hoje em dia eu não tenho nenhum advogado que é parceiro fixo meu em Santos. Tudo de fora de Santos. Então eu fui entender o tipo de serviço que eu poderia fazer. Então o primeiro ponto para você atuar atuar em todo o país é definir os seus produtos e serviços. O que você gera de solução para o seu cliente dentro da assistência técnica pericial. E aí a gente tem serviços que você pode prestar dentro do âmbito judicial, como, por exemplo, impugnação de laudos periciais, que é o principal serviço, assessoria jurídica para empresas. Ah, mas eu não sou advogado. Sim, mas você vai dar assessoria dentro dos aspectos de segurança do trabalho no âmbito jurídico. Como eu comentei, eu fui contratado por uma fazenda do interior do Tocantins, cidade de 2 irmãos, para fazer a impugnação de laudo. Eu fiz esse serviço daqui de onde eu estou agora, falando com vocês. Desta mesa aqui. Cerca de 4 horas de trabalho e R$ 2.200 de honorários. Bons honorários. Então, você precisa definir os seus serviços. A gente tem serviços que estão no âmbito judicial e tem serviço no âmbito extrajudicial também. Avaliação de documentação, análise de documentação. Eu já peguei serviço para fazer que era só para analisar o LTCAT da empresa. A empresa paga para fazer isso. Por quê? Porque ela quer uma análise profissional. Uma análise realizada por um profissional especializado em insalubridade e periculosidade. Assessoria técnica você pode fazer para escritórios de advocacia, para empresas. Então, primeiro aspecto é defina os seus serviços. O que você vai gerar de solução para o seu cliente? Não é vender simplesmente documentação. Porque a área de segurança do trabalho, ela virou para muitas empresas um comércio de documentos.
E aí é onde entra, mas o cliente não quer pagar caro, mas o cliente só quer pagar muito barato, tem muita gente fazendo a mesma coisa, tem muita concorrência. Sim, aquelas empresas que se dedicam a fazer comércio de documentos, é isso, a realidade é esta mesmo. Agora, quando você projeta fazer algo diferente, muda isso por completo. Por que definir o seu serviço é importante? Primeiro, você vai ter mais possibilidade de atuação. Segundo, você vai abranger mais clientes. Porque os serviços, eles estão relacionados aos problemas dos clientes. Certo? Se você prestar um serviço, você faz isso para quê? Para resolver um problema do seu cliente. Então, você vai fazer um serviço, você vai resolver o problema do seu cliente. Quando você resolve mais problemas, mais possibilidade de você ter mais clientes, mais honorários, um faturamento maior. E aí vem um segundo aspecto, que é o quê? Conhecer o mercado. Você precisa conhecer o mercado de assistência pericial. Efetivamente, não é o mercado de segurança do trabalho, é o mercado de assistência técnica pericial. Vocês têm ideia do mercado de assistência pericial? Que só no âmbito judicial, nós estamos falando que é um mercado que movimenta aí cerca de 5 bilhões de reais para assistência técnica. Não estou falando do perito da justiça, não. Estou falando em assistência técnica. Mais de 5 bilhões de reais. Então você precisa conhecer o mercado. Você precisa conhecer a abrangência geográfica que você é capaz de trabalhar. E aí entra a questão da forma como você se projeta, de você ter um grupo, uma inteligência coletiva. Eu consigo trabalhar no agro com o conhecimento que eu tenho? Talvez. Mas vão ter coisas que eu não vou saber. Por quê? Porque não é minha realidade, não é meu dia a dia. Então, eu conseguindo ter uma rede que me ampara com informações, faz com que eu tenha uma maior abrangência. Porque a realidade de uma empresa do Nordeste é diferente da realidade de uma empresa em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Mato Grosso, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Pará. Então, ter essa inteligência coletiva faz com que você crie uma grande abrangência para atuar nesse mercado. Você possa cada vez mais explorar, criar braços para explorar cada vez mais lugares. Com isso, você entender quais são os tipos de clientes que existem nessas localidades. Cada tipo de cliente vai ter uma dor específica, vai ter um problema específico. O problema do comércio na Bahia, do restaurante lá na Bahia, que eu já fui contratado para fazer a impugnação de laudo de um restaurante lá em Salvador, daqui de Santos, é diferente do problema da fábrica de adesivos em São Paulo, que uma advogada entrou em contato comigo para ajudá-la nas razões finais, dar assessoria técnica a ela. Que é diferente da fazenda lá no Tocantins. As dores dos clientes são diferentes. Os tipos de clientes são diferentes. Então você precisa conhecer o mercado. Com isso vão surgir e vão andar juntos ali os seus produtos e serviços. Para que você faça isso acontecer, vem o terceiro aspecto, que é dominar a legislação. Por que dominar a legislação é importante, Vagnão? 3 coisas. Dominar a legislação, ela te dá autoridade, amplitude, confiança e credibilidade. Então o cliente enxerga valor no que você está desenvolvendo de informações para ele.
quando eu fui fazer a impugnação lá da fazenda, lá no Tocantins, eu já dominava a legislação. Tinham aspectos que eu não conhecia sobre a localidade, mas a legislação eu dominava. E eu convenci o cliente a me contratar pelo quê? Pelo domínio da legislação. Então, quando você domina a legislação, você acaba ativando gatilhos mentais junto aos clientes. Quais gatilhos? Justamente esses que eu te falei. Autoridade, amplitude, confiança, credibilidade, razão. São os gatilhos mentais que fazem com que o cliente te contrate. Gatilhos mentais são aspectos que você projeta para a pessoa para que ela tome uma determinada ação de forma consciente ou inconsciente. Então, você projeta isso para o cliente, o domínio da legislação, e ela de forma consciente ou lá no subconsciente ela tá, caramba, esse cara manja pra caramba, essa engenheira, essa técnica manja muito, eu preciso contratá-la. No consciente vai falar, nossa, mas está um pouco acima do que eu queria gastar. Mas conhece muito, vai conseguir me ajudar efetivamente. Entende o meu problema, tem a solução, tem o conhecimento, por que eu vou atrás de outro? E aí abrem-se as portas. Para que vai atrás de outro? Se você demonstra que entende o problema do cliente, que tem a solução, que tem o domínio sobre o assunto. Faz sentido o cliente ir atrás de outro mais barato? Não. Tem cliente que vai atrás de outro mais barato? Sim, tem. Cada um tem o livre-arbítrio de procurar o que quiser. Mas eu já tive casos do cliente ir no mais barato, depois me ligar e falar, Wagner, você faz para mim? Tinha um cliente, uma empresa de automação elétrica e eletrônica industrial. Então, muitos casos de periculosidade. E aí eu fiz 2 casos para ele, ganhamos os 2 casos. Eles perderam vários clientes, estavam numa questão de dificuldade ali de caixa, né? O responsável pela empresa me ligou. Eu falei, não, o valor é esse aqui para a gente fazer a perícia. Ele falou, pô, Wagner, tá meio puxado e tal, a gente está com uma dificuldade de caixa, você não consegue baixar? Eu chego aqui em 3 mil para você, é o mínimo do mínimo do mínimo, à vista. Ele, caramba, cara, isso tem uns 2 anos mais ou menos. Eu vou ver aqui, cara, eu vou dar uma olhada, ver se eu encontro alguma coisa mais em conta, porque a gente está numa deficiência de caixa aqui grande. Eu falei, ok, sem problemas. Passou 2 dias, ele me ligou. Pô, Wagner, sabe o que é, cara? Eu queria fechar contigo. E a gente tem mais um caso. Você consegue fazer esse valor de 3 mil, mas dividido em 3 vezes, juntando os 2 casos? Ok. Vamos juntar os 2 casos e aí a gente fecha em 6 mil para os 2 casos, divide em 3 vezes. Ok, sem problemas. Então, o posicionamento nesse momento, ele é importante. Mas por que ele voltou para mim? Porque ele foi conversar com outros profissionais e os profissionais não demonstraram para ele o que? Domínio da legislação. Domínio do assunto. E aí, o cliente retornou. Então, dominar a legislação referente às questões de insalubridade e periculosidade, ponto fundamental para que você possa expandir. Então, recapitulando, definir os seus produtos e serviços, conhecer o mercado, dominar a legislação. E aí vem o último aspecto que eu selecionei aqui para você. Saber onde buscar os clientes. E aí teve até uma pergunta aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, Integral Engenharia. Você acha que o marketing nas redes sociais tem mais efeito do que parceria com os escritórios de advocacia? A grande questão é que as pessoas, e aí não é um erro isso, né? É apenas uma questão de visão.
eu tinha essa visão também, e através do desenvolvimento, né, dos cursos, das mentorias que nós fazemos aqui de marketing e venda, a gente aprendeu a mudar um pouco isso, né? Tem muitas coisas que nós somos condicionados a pensar no ou, né? E dentro do nosso país a gente vive uma fase muito delicada do ou, né? Ou é um lado ou é outro, não existe meio termo. E eu não gosto do ou, eu gosto do e. Então, não é redes sociais ou escritório de advocacias, é e. Tá? Então você precisa saber onde buscar os seus clientes. As redes sociais são um excelente caminho. Você sabendo trabalhar o marketing digital é um excelente caminho. É isso que nós fazemos aqui no Perícia Sem Segredo. Tanto que a Thaís, ela foi se especializar em marketing digital e vendas. A gente já investiu só na capacitação dela nessa área mais de R$200 mil. Para quê? Para poder gerar resultado. Então, não existe almoço grátis, não é? E as redes sociais são uma excelente ferramenta para você buscar os seus clientes. Quais são as principais? Que eu considero são Google, através de tráfego pago, tá? Então você investir em campanhas de anúncios no Google. Vocês já viram ali, né? Você vai entrar para pesquisar alguma coisa no Google, aí aparece lá um anúncio para você, está escrito assim, ó, patrocinado. Tudo que está escrito patrocinado significa que a empresa empregou dinheiro para aparecer para você. Você já viu aquelas questões, né, que você vai lá e pesquisa lá sobre cadeiras de praia mais confortáveis. Hoje à tarde a gente esteve na praia, fomos tomar um sorvete na praia e tal. Me veio a memória isso. Você pesquisa lá, cadeiras de praia mais confortável. Cara, depois durante um tempão, todo lugar que você for nas redes sociais, no Google, no Facebook, no Instagram, vai aparecer anúncio para você do quê? Cadeiras de praia e artigos de praia. Isso são anúncios pagos. A inteligência das redes sociais faz aparecer. Então, uma das formas é investir em anúncios pagos, tá? Ô, Wagner, mas eu não sei como fazer isso, não tenho grana e tal. Queria outro jeito. Ok, você pode fazer isso através do Instagram e do LinkedIn. Mas você tem que entender a finalidade das plataformas. Não adianta colocar no LinkedIn o que você coloca no Instagram, que não vai ser atrativo. E não adianta colocar no Instagram o que você coloca no LinkedIn, que também não vai ser atrativo. Tá? Então você precisa entender a finalidade das plataformas. Então assim, ó, não é só as redes sociais para buscar clientes. Redes sociais é uma das formas. Você pode ir trocar cartão no fórum. O advogado ainda troca cartão. Hoje eu estive conversando com uma advogada que é nossa parceira, que é a doutora Gisele Rocha, e a gente estava falando sobre a nossa parceria e tudo mais, né? E aí ela estava comentando que outro dia que ela achou curioso, que ela estava no fórum e veio 3 assistentes abordá-la, perguntando se ela já tinha alguma parceria e tal. E então, é uma forma. Pessoas do seu relacionamento. Então, existem várias formas de você buscar os seus clientes. Tá? A rede social é uma excelente forma, porque a maioria das pessoas está ali nas redes sociais. Né? Então, você tem que tentar falar com quem decide e entender a rede social, para poder você falar a linguagem que vai ser atrativa para aquela rede. Porque não adianta você querer fazer dancinha, porque isso não vende, serviços de assistência pericial. Não adianta você querer ensinar sobre assistência pericial para quem tem um problema de perícia. Ele não quer saber sobre assistência pericial. Então você precisa falar a língua do cliente. Essa que é a grande jogada. E aí a rede social vai fazer um grande trabalho para você. Deixa eu ver essa pergunta aqui do Diego. Professor, considerando que sou... Quem tiver pergunta, galera, vai colocando aí que a gente já está indo para o final da nossa aula, tá?
Considerando que sou uma empresa prestadora de serviço que atua em diferentes clientes e que frequentemente os projetos de instalação de ancoragem têm duração média de apenas um mês. Ele não completou a pergunta, Diego. Diego, complementa a sua pergunta, por favor. Tem uma aqui. O Diego Carvalho. Devo fazer LTCAT para cada local de trabalho sendo prestador de serviço? Ela complementou aqui na coisa. Cara, é um tipo de assunto que eu não trato aqui nas minhas redes, tá? Mas saiba, o que eu posso te dizer é o seguinte. LTCAT serve apenas para aposentadoria especial. Não entra na onda do LTCAT com informação de insalubridade e periculosidade. Tá? Não entra nessa onda. Para essa questão tem diversas soluções. Tá? Tem que entender a forma como você trabalha, se tem mais de um CNPJ, se tem só um CNPJ. Existem várias questões aí no meio. Não é com essas simples informações que a gente consegue dar a melhor solução. Tá? Mas saiba que LTCAT para perícia trabalhista é uma porcaria. Que nem a gente fala aqui em casa, ó, uma bela bosta. Tá? Por quê? Porque lá não explica por que a atividade é insalubre, por que ela não é insalubre, por que ela é periculosa, por que ela não é periculosa. Tá? Fora que a legislação que atende ao LTCAT não é a mesma que atende os laudos de insalubridade e periculosidade. São legislações diferentes. Logo, as conclusões vão ser distintas. Tá? Então, tenha os seus LTCATs ou o seu LTCAT, guarda-chuva, e os seus laudos de insalubridade e periculosidade. E mais um ponto. Em breve vai vigorar o E-Social trabalhista. Já foi uma baita correria com o negócio de LTCAT, porque nenhuma empresa tem e tinha que colocar no E-Social e lá, não sei o quê. Vai rolar a mesma coisa agora para os laudos de insalubridade e periculosidade. Tá? Então, quem não tem, já começa a correr atrás. E escolha um especialista para fazer os seus laudos. Não vai fazer laudo de insalubridade e periculosidade com quem não é especialista no assunto. Por quê? Porque você vai achar que tem um documento que vai te dar segurança jurídica e vai chegar na hora de um processo judicial trabalhista, você vai quebrar a sua cara. Então, cuidado com quem você vai colocar para fazer o seu laudo de insalubridade e periculosidade. Ok? Você vai falar sobre os seus cursos disponíveis. Bom, a gente, já pegando o gancho aqui da Integral, né? Na segunda-feira a gente vai liberar a oferta Black Friday, tá? Onde nós estaremos fazendo uma promoção especial uma ação especial com o Expert em Perícia, que é o meu curso de formação de assistência técnica pericial, o único curso do Brasil da área de perícias que é certificado pelo MEC, tá? Então, esse curso ele vai ter um baita de um desconto. O valor dele atualmente é R$ 1.997. Então, ele vai ter um baita de um desconto e ainda nós vamos trazer materiais exclusivos para quem entrar nessa turma da Black Friday. Únicos, inéditos, a gente nunca disponibilizou isso. Um desses materiais vai ser justamente a Masterclass Escalada Pericial, como atender em todo o Brasil sem sair de casa. Uma super aula comigo de cerca de 3 horas, onde você vai ter as ferramentas necessárias para expandir a sua atuação. Tá? Então, durante aqui as nossas lives, né, nós falamos sobre os outros bônus. Vou até recapitular aqui para vocês, hein? Deixa eu só abrir aqui uma questão para recapitular aqui para vocês. Quais são esses bônus? Masterclass Escalada Pericial, tá? Como atender em todo o Brasil sem sair de casa. Uma aula ao vivo comigo e com a Thaís, cerca de 3 horas de duração. Imersão Cliente 2.0, como atrair mais clientes e fechar contratos recorrentes. Tá?
para quem está começando, vai ter o livro digital Corrija Erros Comuns, garantindo mais segurança, precisão e credibilidade no seu trabalho, inédito e exclusivo. E Manual de Início Rápido, como começar rápido nas perícias com poucos recursos, para quem está iniciando do absoluto zero. Então, assim, são materiais totalmente exclusivos que nós vamos trazer nessa Black Friday, tá? Para quê? Para ajudar quem está começando, para quem já ajudar quem já faz, mas quer aumentar ali a sua atuação, para ajudar quem já tem ali uma experiência, mas quer expandir, né, para todo lugar do país. Então, nós pensamos em todos os cenários e desenvolvemos um bônus para cada cenário para ajudar os profissionais a crescer, ajudar a iniciar, ajudar a expandir, ajudar a chegar onde cada um de vocês quer, tá? Então, na segunda-feira, nós vamos liberar essa oferta de Black Friday, perícia lucrativa, que é o nome da nossa Black Friday, tá? Não sei ainda qual que vai ser o horário que nós vamos liberar, a gente ainda está vendo isso, ok? Para receber essa oferta da Black Friday, basta você ir lá no link da minha bio, tá? Clicar lá no link e entrar no grupo do WhatsApp. A gente vai liberar por lá e também por e-mail, ok? Então, Wagner, e se eu não entrar nessa turma, quando que eu consigo fazer o seu curso? Pelo menos somente daqui a 6 meses. Porque nós estamos iniciando um novo projeto e a gente vai precisar dedicar aí um tempo muito grande no desenvolvimento desse novo projeto. Então, se você não entrar agora, você vai estar deixando 6 meses da sua carreira estacionada, parada, sem fazer nada. Sua carreira vai estar estacionada pelo menos 6 meses. Você vai estar deixando dinheiro na mesa referente à assistência técnica durante pelo menos 6 meses. Então eu recomendo fortemente que quem quer ganhar dinheiro com as perícias, aproveita agora para você definitivamente entender o mercado, ter todas as ferramentas que você precisa para começar, mesmo que você esteja do absoluto zero, se você já atua para melhorar a sua atuação e expandir ainda mais, com toda a inteligência coletiva que nós dispomos dentro do nosso grupo, para que você efetivamente crie a sua independência profissional, a sua independência financeira, você seja dono da sua carreira e não simplesmente fique condicionando sua carreira a oportunidades que os outros promovem, né? Lembrando que, como diz Flávio Augusto da Silva, estabilidade não existe. Hoje você pode estar empregado no canto e amanhã não mais. Então, não terceirize a responsabilidade pela sua carreira. Não terceirize isso. Faça você a sua carreira. Seja você o responsável pela sua carreira. E a assistência técnica pericial tem um grande poder de transformar a sua carreira, e é isso que nós projetamos. Transformação de carreira e empregabilidade. Empregabilidade através da CLT e da prestação de serviço. Cada um escolhe o que é melhor para si, tá bom? Então, ficamos por aqui nas nossas lives de aquecimento para Black Friday, perícia lucrativa. E você vai receber essa oferta na segunda-feira, e eu recomendo fortemente que você analise, que você invista dinheiro nessa Black Friday em algo que vai te trazer retorno, e tenha a possibilidade de trazer muito retorno, e não simplesmente em televisão, telefone, cositas más. Beijo no coração, fica com Deus, um ótimo fim de semana, e segunda-feira nos vemos na Black Friday Perícia Lucrativa. Vou estar te esperando lá. Valeu, galera, tchau, tchau!